uma edição do programa Nota Clássica, diretamente aqui do Instituto Federal São Paulo, que fica na cidade de Suzano. Estamos eu, Douglas Filenga, e a Gabriela Batista. Tudo bem, Gabriela? Sim. Vamos transmitir mais um programa hoje, no dia 8 de abril. 8 de abril, aniversário da cidade de Santo André, lá no ABC Paulista. Então, parabéns aí à cidade de Santo André e a todos os andreenses, que são as pessoas que nasceram em Santo André, e os demais que foram acolhidos à cidade porque se mudaram para lá, ou mesmo não se mudaram para lá, vão lá apenas para trabalhar ou estudar. Parabéns, é uma grande honra, uma grande alegria eu ser um cidadão andreense, gosto muito de lá. Muito bem. O programa Nota Clássica de hoje vai trazer uma música de influência francesa. França é um país que logo na nossa cabeça já remete àquela coisa bonita da Torre Eiffel, lá do final do século XIX, quase chegando em 1900. Mas a música que nós vamos trazer é uma música de influenciada pelo estilo francês. Mas o seu compositor não é. O seu compositor, o que ele é? Ele é italiano. Italiano. Então, um italiano no século XVIII. Você lembra a data de nascimento desse compositor? E já me diga o nome dele, por favor. É Luigi Rodolfo Boccherini. Luigi Boccherini, isso mesmo. Ele nasceu em que ano? Ele nasceu em 1743. 1743, na primeira metade do século XVIII. E ele foi influenciado, um italiano influenciado pela música francesa. Eu sei que hoje em dia a gente fala em globalização, indústrias globais, essa cadeia mundial, mas a globalização, de certa forma, sempre existiu. Não tão intensa quanto hoje, mas já existiu na influência da música italiana ou na música ocidental, que nesse período clássico nós estamos chamando de música clássica, música erudita, música de câmara. Câmara por causa daquelas câmaras, dos espaços, dos cômodos, dos palácios. E essa música de Luigi Boccherini não é um outro nome, porque esse nome pode nos confundir com o nome de produtos de shopping que tem por aí. Tem até uma loja com um nome parecido, não vou nem fazer o merchan da loja aqui, mas existe também. Então, Luigi Bertolini fez uma música que é um minueto, é isso? Um minueto. Um minueto é uma dança de influência francesa, como eu já falei, mas essa palavra minueto, menos, menores, poucos, é exatamente o que quer dizer o minueto. É uma dança de passos curtos, como se dançava na França, na época em que foi feito esse minueto, um dos mais famosos do mundo. Então, essa palavra minueto quer dizer exatamente isso, uma dança de passos curtos, feito por um compositor italiano. Sabemos mais algumas coisas sobre Luigi Boccherini? Bom, desde que ele era pequeno, ele teve uma formação musical iniciada pelo pai dele, o Leopoldo. Ele foi ativo por mais ou menos 37 anos. Depois da morte do pai dele, em 1766, ele começou uma turnê com o violinista Filippo Manfredi. E nessa turnê ele teve a oportunidade de se apresentar no Concert Spiritual e iniciar uma publicação de suas obras. É isso aí. Então ele veio de uma influência familiar. Olha o papel da família na criação dos seus filhos, a influência que tem não só os países na composição das obras, mas da própria família naquilo que os filhos escolhem. Então, Luigi Boccherini, ele seguiu aí a sua tradição familiar e se tornou um músico. Como todo músico, ele também andou lá por aquela cidade famosa da música clássica, que fica na Áustria, que é Viena. Ele foi para Viena também. Mas aí não ficou só em Viena, acabou indo para a Espanha, onde acabou morrendo lá na Espanha. E aí morreram tantas pessoas importantes do seu ciclo próximo de amizades, seus familiares, filhos, e aí toda aquela confusão. O coitado morreu pobre, mas deixou uma história ao longo dos seus 62 anos de vida bastante marcada por músicas de altíssima qualidade, embora não seja ele um nome tão famoso assim.
as pessoas que já ouviram falar de Luigi Boccherini são algumas pessoas que já têm algum contato, alguma proximidade com a música clássica, a música erudita. E aqueles que não têm, estamos apresentando agora, tornando ele acessível, comum, popularizando a música clássica nesse estilo minueto. É isso? Sim. Muito bem. Então nós vamos ouvir agora esse minueto, é uma música muito agradável, e depois, quando a gente voltar, nós vamos contar a história desse palácio aí atrás. Você sabe qual palácio é esse? E adivinha em que lugar fica esse palácio? É o Palácio das Indústrias. Palácio das Indústrias. Que país que fica? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Vamos ouvir então o minueto de Luigi Boccherini. É uma música de influência francesa. Minueto. Muito bem, olha aí, estamos ouvindo um minueto lá do século XVIII. Essa música foi feita, ele nasceu em 1742, mas não fez logo que nasceu, é óbvio que era uma criança. Então vamos considerar assim, viveu com 62 anos, ele fez lá em 1800. Nós estamos em 1800, 1900, 2000. Essa música tem simplesmente mais de 200 anos. Olha só, nós estamos curtindo uma coisa bem novinha, né? 200 e tantos anos para uma música. E ela continua sendo agradável, importante e gostosa de ouvir e está agora desmistificada. Isso é uma coisa comum, a gente já sabe quem toca, por que foi feito, o que quer dizer. E agora a gente vai saber um pouquinho, enquanto a música continua ao fundo, esse minueto, talvez o mais famoso do mundo, saber um pouco sobre o Palácio das Indústrias. Você pesquisou alguma coisa sobre o Palácio da Indústria ou eu já posso contar tudo? Sim, ele atualmente é onde fica o Museu Catavento. Museu Catavento. Ele foi construído quando São Paulo tinha mais ou menos 100 mil habitantes. Aham. Ele chegou a ser palácio de exposições, uma delegacia, uma assembleia legislativa e uma sede da Prefeitura de São Paulo, até entregarem ele para se tornar um museu de verdade. É isso aí. Esta obra pública faz parte do patrimônio cultural brasileiro, paulista, importantíssima. Como a Gabriela falou, e eu vou frisar, foi criado lá em 1911, foi pronto em 1924, para ser um lugar de exposição, expor as coisas da indústria paulista. Não só indústria fábrica, mas agricultura e pecuária também. É um lugar para expor. Por que expor? Porque foi criado isso para expor, para fazer um renascimento, uma divulgação, um marketing, para usar uma palavra estrangeira que foi nacionalizada. Usamos como se fosse língua portuguesa, para fazer um marketing do potencial de São Paulo. E nessa época, mais ou menos, nós estávamos em um período entrando em algumas crises. Por exemplo, em 1932,
nós temos no dia 9 de julho, que é até feriado no estado de São Paulo, uma revolução constitucionalista. O que foi que aconteceu ali, 9 de julho? Primeiramente, por que isso 9 de julho tem a ver com o Palácio das Indústrias? Porque quando ele deixou de ser o local de exposição daquilo que São Paulo era capaz de fazer, ele abrigou, como disse a Gabriela, a Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa, onde ficam os deputados. No caso de São Paulo, são deputados estaduais. Se fosse no poder federal, seriam os deputados federais. Como é de São Paulo, era o local onde trabalhavam os deputados estaduais. E depois, por causa desse trabalho, ele deixou de ser o local de exposição para ser um local de trabalho. E ali virou o Palácio 9 de Julho. E por que Palácio 9 de Julho? Porque em 9 de julho de 1932, o Estado de São Paulo se rebelou, enfrentou a União, enfrentou o governo federal, que era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um ditador e ele dominava os estados, dominava o Brasil com as suas ideias. E ele fez coisas boas, mas nem todos concordavam. E São Paulo, o estado de São Paulo, não estava de acordo com as ideias. E aí resolveu se rebelar, resolveu ser contra as ideias de Getúlio Vargas. E aí acabou perdendo essa disputa, acabou perdendo. Mas nessa época teve muitas coisas engraçadas, interessantes. Nessa época se arrecadou ouro para o bem do Brasil. As pessoas recebiam dos governantes daqui do estado de São Paulo um convite, um desafio. Entregue o ouro que você tem em seus brincos, seus broches, essa palavra eu vou usar daqui a pouco, os seus broches, seus pingentes, para o governo transformar isso em armamento, em condições de enfrentar o governo federal. E aí depois, quando se perdeu essa disputa com o governo federal, esse ouro foi utilizado para a Santa Casa de Misericórdia, foi utilizado para construir um prédio em São Paulo, para que esse dinheiro não fosse levado pelo governo federal e não se tivesse história do que aconteceu exatamente com ele, sob domínio, sob gestão dessas pessoas. E depois, sabe, no nosso RG, quando tem o nosso número, e lá tem um SSP, Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública também esteve ali, na década de 70, mais ou menos. E ali algumas pessoas até ficaram presas, foi utilizado como cela pela Secretaria de Segurança Pública. E depois virou a própria Prefeitura de São Paulo, e aí, por fim, como você falou, o Museu Catavento. O que é o Museu Catavento? É um negócio ligado à ciência e tecnologia. As pessoas podem ir lá, principalmente os mais jovens, os adolescentes, e fazerem excursões com uso de tecnologia. Tocarem um meteorito, podem assistir um filme 3D e ver ali várias personalidades mundiais famosas, ter uma experiência com isso. E o propósito é incentivar os adolescentes na pesquisa, na ciência, na tecnologia. E aí voltou a ser um local de exposição como era na sua origem. É isso. E lembrando que 9 de julho é uma data importante para a gente, tem até uma avenida muito famosa aqui em São Paulo. Quem nos ouve não é de São Paulo, tem uma avenida famosa aqui para marcar o 9 de julho. Então muita gente, embora comemore o feriado, não sabe exatamente a que se refere, e agora nós desmistificamos isso. E mais uma coisa para a gente saber, eu usei a palavra broche. Broche é uma palavra usada em língua portuguesa, mas assim como o minueto de Luigi Boccherini, é uma palavra, é uma influência francesa. E eu separei aqui um arquivo que tem várias palavras que nós usamos no nosso dia a dia aqui no Brasil em português e achamos que é português, mas na verdade são palavras de influência francesa. Estamos à la Luigi Boccherini, imitando os costumes, as tradições e recebendo a influência da França. Broche é uma palavra, à la, que eu disse, por exemplo, o prato à la carte, que é aquele que é separado, que é individual, não é sistema rodízio, é aquele que você pede à parte. E algumas palavras que eu separei para a gente ouvir aqui, elas podem ser até categorizadas, por exemplo, na gastronomia. Canapé, champignon, chantilly, couvert, filé, que vem de filé, menu, patê, purê e tantas outras. Palavras na moda, no vestuário, boné, chique, crochê, maiô, nécessaire, robe, sutiã, taillé, tricô, vitrine, vitrô. Palavras francesas para objetos, abajur, vitrô entraria no objeto, bidê, buquê,
camelô, carnê, chassi, cupom, croquis, souvenir. Palavras de origem francesa para lugares: ateliê, avenida, boate, cabaré, cabine, creche, garagem, guichê, toalete. Para transportes: charrete, chofer, coupé, guidon, metrô. Olha, metrô. Nas cores: bege, bordeaux, carmim, degradê, marrom. Nos esportes: balé, grand prix, pivô, raquete, que é aquela de tênis. E outras tantas palavras de origem francesa: déjà vu, frappé, avalanche, mise en place, voyeur, patois, madame, e tantas outras. Talvez a nossa maior influência de língua estrangeira no nosso idioma venha da língua portuguesa. A se pesquisar isso, eu creio que é. Mas é isso. Falamos sobre o nosso compositor, que é Luigi Rodolfo Boccherini, Minueto, França. Falamos sobre o Palácio das Indústrias. Ficamos por aqui. Temos alguma pessoa que está ao vivo conosco? Vamos ouvir um pouquinho mais, enquanto isso, desse minueto? Muito bem, e aqui pelo Facebook a gente vê algumas pessoas que entraram na nossa página, como esse programa é ao vivo e depois fica gravado por aí. Algumas pessoas que entraram estão aqui conosco. Quem são, Gabriela? Fernando Mafez. Margarete Marques. Maura, Marci, Valéria Aparecida de Moraes. Isso, e você pulou um chinês que está ali, hein? O Shen. O Shen, que é da época da faculdade, da Eliane Michel, minha mulher. Tá bom. Muito obrigado a todos. Gostaram? Compartilhem cultura, desmistifique isso, torne isso popular, algo comum, não é coisa chique, para privilégio de poucas pessoas, é para que todos conheçam. Divulgue cultura, compartilhe esse link. Obrigado, tchau. Tchau.